Oi, gente linda! Filmando hoje o videozinho do canal. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu trouxe um tema que eu gosto bastante, que fala sobre desconstrução, certo? Aliás, todos os temas que eu trago aqui no canal, no Facebook ou no Insta, são temas que eu gosto bastante, que falam primeiramente comigo, para depois eu estar disponibilizando nas redes sociais, certo? Primeiro, então, Deus fala comigo para depois eu dividir com vocês. Então, esse tema, desconstrução, o que eu quero trazer para vocês? Muitas pessoas crescem com pai e mãe, né? Alguns irmãos. Muitas pessoas crescem só com uma mãe, outras pessoas crescem só com o pai. Outras pessoas já crescem num lar adotivo, num lugar assim, certo? Então, dentro disso, a gente vai criando as nossas características, né? Vai criando o nosso caráter, vai adicionando algo à nossa personalidade, formando a nossa personalidade em si, certo? E com esse tema de desconstrução, eu venho trazer à tona algo, como, por exemplo, como foi a sua infância? Né? Muitas pessoas não gostam de falar da sua infância, muitas pessoas têm um temor de falar, muitas pessoas têm vergonha, outras pessoas simplesmente teve uma infância legal, mas não querem falar, algo que marcou muito. Talvez tenha acontecido. Então, dentro disso, até a nossa vida adulta, nós vamos construindo algo, certo? Construindo a nossa personalidade, construindo o nosso caráter, construindo os nossos gostos, né? Eu gosto desse tipo de comida. Eu já não gosto daquele tipo. Eu gosto de cabelo cor preta. Eu já não gosto de cabelo cor loira. Então, a gente vai construindo a nossa personalidade, construindo o nosso caráter, construindo os nossos gostos. Vamos tendo aptidões para algumas coisas e para outras não. E não é muito diferente na nossa vida espiritual, certo? Na nossa vida espiritual, nós viemos com uma bagagem para a igreja, vamos citar assim. Viemos com uma bagagem. Eu já vivenciei isso, eu já vivi aquilo, eu já fiz isso, já fiz aquilo, né? Lembrando que a igreja, para você que está me assistindo que não é cristão, a igreja ela não é um lugar de gente perfeita. Muito pelo contrário. Tem bastante posts, textinhos que falam que a igreja é comparada a um hospital, porque as pessoas doentes vêm aqui. E, por um lado, eu acredito realmente nisso, tá? Porque nós viemos à igreja procurando ser melhor. Nós viemos na igreja procurando solução aos nossos problemas. Nós viemos para a igreja buscando ser melhores. Só que o que muito nos atrapalha, como eu vou falar hoje, é uma construção de vida errada. Uma construção de vida numa base, num alicerce errado. Depois que nós estamos na igreja, depois que nós temos uma vida cristã ativa, né, que nós reconhecemos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos um firme fundamento na nossa vida, que é Jesus, né? Nós entregamos a nossa vida a Ele, entregamos o nosso caminho a Ele, para Ele, né, nos levar conforme a sua vontade, de acordo com o seu propósito. Só que o que muito nos atrapalha na nossa vida cristã é o que nós construímos, né, dia a dia até estarmos na igreja. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu não sei como é que foi a sua infância, como que foi a sua vida, se você já foi a alguma igreja ou não. Como foi a sua vida talvez antes de você estar na igreja. Mas nós nos deparamos com muitas coisas, né? Quem teve um pai ou uma mãe que mentia muito na adolescência ou na fase de quando era criança, ele muitas vezes atrai isso, pega isso como uma característica para sua identidade. Minha mãe fazia isso, meu pai fazia isso, então eu também vou fazer. Até tem uma historinha do pão, que a avó sempre fazia o pão numa forma e cortava a pontinha fora. Colocava o pão na forma e colocava assar. Sempre que ela fazia pão, ela fazia isso. Ela amassava o pão, colocava ali, cortava, colocava na forma, colocava assar. E as suas filhas aprenderam assim, começaram a fazer assim. A filha das suas filhas aprenderam assim, fizeram assim, sempre tirando a bundinha do pão. Sempre, sempre. Até que chegou numa das filhas, que se perguntaram, bom, eu vou descobrir o porquê que a minha tataravó fazia isso. E foram descobrir, era só porque ela não tinha a forma do tamanho do pão
Então ela cortava a bundinha do pão para que coubesse naquela forma que era a única que ela tinha. Então muitas vezes nós aderimos a algo, né, algumas práticas para nossa identidade que na verdade não são nossa, que na verdade faziam porque achava-se certo fazer. Mas se nós formos olhar lá no fundo, não é algo certo, é algo que, né, para nós hoje em dia é errado. Então, formas de se pensar, né? A gente não pode aderir a uma forma, a um pensamento, porque a pessoa pensa assim. Nós temos uma identidade, né? E agora eu falo para os cristãos. Quem é cristão sabe, nós temos uma identidade em Cristo. Amém? Nós somos formados, né? Com um caráter diferenciado, uma postura diferenciada, uma forma de falar, de ter as atitudes diferentes, né? Então, a nossa identidade, nós temos que saber qual é a nossa identidade em Cristo, né? No Senhor. Então, nós viemos com essas bagagens e quando nós passamos a crer no Senhor Jesus, nós precisamos nos desconstruir, certo? O que é nos desconstruir? Se eu mentia, a partir de hoje eu já não vou mentir mais. Se eu falava mal da pessoa, hoje eu já não vou falar mais, porque não tenho porquê de eu falar dela. Né? O que é a fofoca? Ela é uma pessoa que tem uma boa influência, uma boa fala, uma boa dicção, como é que eu posso resumir? Uma boa influência, né? E dessa influência, em vez dela estar usando pro bem, ela tá usando pro mal, né? Então, se eu falava mal da fulana, eu já não vou falar mais, né? Se o jeito da ciclana me incomodava, hoje já não vai me incomodar mais, certo? Tem coisas na nossa vida, como eu acho que foi o 4º videozinho que eu fiz sobre rótulos. A gente não tá aqui, não tá vivendo essa vida pra tá falando mal dos outros, pra tá criticando o cabelo da fulana, pra tá falando do sapato da ciclana, entre outras coisas. Aqui eu tô aderindo a essas ilustrações, mas você pode, né, na sua imaginação pensar outras coisas. Nós não estamos aqui para criticar ninguém, nós estamos aqui para sermos melhores a cada dia. E esse processo de desconstrução, ele nos ajuda nisso, certo? Então, eu quero contigo hoje dar um passo a mais, certo? Um passo de fé nesse processo de desconstrução. Reavalie a sua vida, reflita a sua atitude, o que você tem feito, se você tem tido algum posicionamento errado, certo? Alguma coisa que tem te incomodado. E hoje, a partir de hoje, comece esse processo de desconstrução. Processo de desconstrução de se eu mentia, eu não minto mais. Se eu falava, eu não vou falar mais, né? Porque nós precisamos ser melhores a cada dia. E é isso que o Senhor nos convida, a sermos melhores a cada dia. E eu quero deixar uma palavra de reflexão para você, que se encontra em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, que nos diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? A boa obra que o Senhor iniciou nas nossas vidas, Ele não vai deixar ficar pela metade. Amém? Ele não vai deixar faltar nada. Ele vai concluir essa obra com perfeição, certo? Porque tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável. Creia no Senhor, acredite nesse processo de desconstrução e se derrame aos pés do Senhor, pedindo a misericórdia dele sobre a sua vida, pedindo que ele venha renovar você e que você possa fazer parte desse processo, se deixar fazer parte desse processo. Amém? Um grande beijo, até o próximo vídeo.